Boa noite a todos. Tarefa inglória essa que me cabe hoje, depois de ouvirmos tantas pessoas com tanto conhecimento sobre esse tema. Eu gostaria de tratar com uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho de transparência. Não é de todo diferente, porque, como o Dr. Tadahiro falou, a gente teve hoje delegado falando sobre o tema, falamos sobre ética, falamos sobre fiscalização, e eu queria falar sobre essa relação, trazendo ética, trazendo transparência, para dois dos grandes atores que a gente, às vezes, não considera de forma tão direta a relação deles quando falamos da judicialização, que é a indústria farmacêutica, de medicamentos, órtese, prótese, etc., e os profissionais de saúde. Quando não há transparência na relação entre esses atores, quem sai perdendo é o paciente, é o usuário do sistema de saúde. Já existe, me atentei mais para esse assunto há alguns meses, quando eu ouvi o Dr. Klein falar pela primeira vez, e ele falava que a judicialização, não há mais espaço para amadorismo na judicialização. E em vários momentos, ouvimos de várias pessoas nesses 2 dias, sobre a necessidade de acompanhar e fiscalizar a ação em todos os seus aspectos, toda a atuação de todos esses atores. E nos Estados Unidos, durante o período que foi chamado de Obamacare, surgiu essa legislação, que é chamada de Sunshine Act, que traz transparência para a relação entre os fabricantes da indústria de medicamento, farmacêutica, órtese, prótese, etc., e os profissionais de saúde, que obriga essas empresas a prestar informações sobre eventuais benefícios que sejam prestados aos profissionais de saúde. Então, elas são obrigadas a dizer o que elas fornecem, quanto, por quê e para quem, dentro dessa relação. E eles requerem, de um modo geral, solicita que seja apresentado para o Estado a identificação do profissional beneficiado, o valor do pagamento, ou, se foi outra forma de transferência, de valor, a data, a natureza desse pagamento e o nome da droga, do serviço ou do suplemento médico que seja fornecido por essa indústria ou por essa... Para trazer essa informação e disponibilizar para toda a sociedade, para que a gente possa compreender o que hoje foi falado, inclusive, a respeito de processos investigativos que estão em curso, inclusive aqui no Brasil, sobre a forma com que eles se relacionam para... a gente já falou que é um profissional de saúde que vai fazer a prescrição de um determinado tratamento, de um determinado medicamento, que muitas vezes ainda não está incorporado, padronizado, A mesa anterior, inclusive, tratou sobre isso em diversos aspectos e de forma muito completa. E, às vezes, cai na conta do Estado, trazendo a imagem lá do gestor, o Dr. Tadahiro trouxe para nós, ter que cumprir, lembrando, inclusive, um outro ator que foi citado por um dos palestrantes, que é a mídia, Se não cumpre isso, a gente já tem uma divulgação e vou chamar de penalização, A gente culpa o gestor, a gente culpa o Estado, a gente culpa por não estar atendendo demandas e suprimento desses tratamentos e medicamentos que muitas vezes a gente não tem, inclusive, comprovação da sua eficácia, da sua eficiência, da possibilidade de utilização com aquele benefício assegurado que ele está sendo apresentado, que ele está propagando. E o Estado de Minas Gerais ele é precursor nessa iniciativa. Do final de 2016, a Lei 22.440, que está sendo chamada de Sunshine Act Mineiro, que traz exatamente essa obrigação. Bom, como toda iniciativa inovadora, estamos em processo de construção, discussão, de melhoria, e eu acho que esse é um processo que ele é permanente, mas a ideia, a finalidade dessa regulamentação, a lei do Estado foi regulamentada por um decreto, por uma resolução da Secretaria de Estado de Saúde, exatamente para viabilizar, nos mesmos moldes da proposta do Sunshine Act norte-americano,
a possibilidade da divulgação dessas informações. Então, já existe esse sistema, aliás, né, a lei obriga que essas empresas, né, trata da obrigatoriedade das indústrias de medicamento, órtese, prótese, equipamentos e implantes declararem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza que configurem potencial conflito de interesse. E a própria norma diz o que seriam esses potenciais conflitos de interesse. Na verdade, qualquer tipo de doação ou benefício realizado de forma direta ou por meio de terceiro, tais como os brindes, passagens, inscrições em eventos, hospedagens, financiamento de etapa de pesquisa, consultoria, palestra, enfim. Essa obrigação é uma obrigação de prestar informações. Veja, não está proibindo que a indústria farmacêutica, essas empresas de medicamento, forneçam quaisquer tipos de benefício ou auxílio. O que se exige é que seja dado luz a essa, né, trazer luz a essa relação. E eu acredito que, considerando o contexto, estamos tratando desse tema da transparência aqui, em cenários futuros da judicialização, porque é muito importante considerar e, eventualmente, fazer um batimento de informações sobre os números da judicialização, o tipo de medicamento que é apresentado, às vezes quem está prescrevendo aquele medicamento e a relação que essa pessoa que está prescrevendo o medicamento tem com a indústria farmacêutica que é responsável pela produção e elaboração desse medicamento, órtese e prótese. E acredito que esse é o caminho que o Estado de Minas Gerais já está implementando. E essas informações estão todas disponibilizadas para a população. É uma das obrigações, né? O Estado recebe essa informação, ele tem a obrigação de receber e a obrigação de divulgar. Então, foi criado pela Assessoria de Gestão de Tecnologia de Informação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, um sistema que é chamado Sistema Declarar SUS, de acesso amplo, né, para todo mundo, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, para poder ter acesso a todas essas informações. Essa regulamentação da lei, ela foi feita de forma conjunta, com profissionais das diversas áreas. Nós chamamos os conselhos dos profissionais de saúde, alguns não tiveram interesse em participar, foram convidados, mas não compareceram. Mas essa discussão aconteceu durante o ano de 2017, para poder tentar uma regulamentação que abrangesse da melhor forma possível as diversas perspectivas das pessoas que trabalham com essas áreas, que têm experiência, que poderiam pensar em outras formas e o que precisaria, de fato, para poder implementar esse sistema, né, que é o sistema Declarar SUS. Portanto, a lei é a Lei 22440, de dezembro de 2016, regulamentada pelo Decreto 47334, de 2018, e pela Resolução da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, número 6.093. Essa resolução, além de regulamentar o passo a passo, ela também ratifica o manual do usuário, do visitante, sobre como utilizar esse sistema, que é o sistema Declarar SUS. Então, nessa plataforma, as indústrias, elas se apresentam, elas se cadastram, apresentam as informações que são exigidas, e essas informações são de domínio público. Inclusive, há a possibilidade de qualquer interessado baixar a planilha em formato CSV, para poder ter um relatório completo por diversos filtros, seja por indústria, seja por tipo de benefício, enfim, eu posso fazer esse acompanhamento como usuário do sistema de saúde. Eu quero conferir, por exemplo, se o meu médico que está me prescrevendo um determinado tipo de tratamento, ele tem alguma relação com essa indústria farmacêutica, eu posso verificar isso nessa base de dados. Então, essa é uma iniciativa muito interessante, se for pensar em termos de cenário futuro, de trazer, inclusive, essa responsabilidade para a própria sociedade, de acompanhar e fiscalizar. E aí, lembrando que a Constituição da República, quando ela fala das diretrizes do Sistema Único de Saúde, ela traz como elemento principal a participação da comunidade. E a lei do SUS, ela também traz como princípio o direito à informação. Então, quando a gente traz luz a essas relações, ou seja, quando trabalhamos com transparência com relação, né, sobre a relação da indústria e
e os profissionais de saúde, nós estamos cumprindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde e os princípios do SUS, e dando essa oportunidade de informação para os usuários. Portanto, fortalecendo os atores, né, tentando evitar que eles sejam, como a gente começou aqui, os maiores prejudicados nessa relação quando ela não for transparente. E, para encerrar, trago só alguns dados, né, como esse sistema ele é um sistema novo, ele foi implementado nesse ano de 2018 e em janeiro de 2018 já veio uma nova norma, está em processo de adaptação desse sistema para adequar a Lei 22.921. Então, a gente ainda está recebendo informações durante o ano de 2018, mas ainda assim nós já temos 90 usuários cadastrados nessa plataforma, com 3.403 doações cadastradas, das mais diversas naturezas, mais diversos valores. 10 usuários, dessas doações, são 10 usuários que realizaram o cadastro, portanto 80 se cadastraram, mas não falaram sobre doações que foram realizadas, porque eles ainda estão com prazo para fazê-lo durante o ano. Um usuário ativou o perfil, mas ainda não acessou o sistema, e tivemos 14 usuários que não ativaram ainda o perfil, fizeram cadastro, mas não ativaram. E apenas uma indústria, até o presente momento, informa que não houve doações. Todos esses dados são de acesso público e detalhado para quem tiver interesse em acessar. Então, na plataforma da Secretaria de Estado de Saúde, /Declarar SUS, a gente pode acessar todas as informações, o texto integral da norma, o sistema Declarar SUS e ter acesso a todas essas informações. Ainda podendo utilizar os canais de informação, então o e-mail declararsus@saude.mg.gov.br e o nosso Fale Conosco. A nova norma, que é de 2018, é a 22.921, de 12 de janeiro de 2018. Então, nós estamos em fase de discussão para adequar esse sistema também para essa lei, que na verdade tem muitos pontos em comum com a 22.440, trazendo de forma mais detalhada apenas o patrocínio para a realização de evento científico. Portanto, concordando com tudo que foi trazido até agora durante esse evento e considerando a importância de pensar, de racionalizar a judicialização da saúde, considerar todas as dificuldades e entraves e não ignorar a possibilidade de mercantilização desse direito, que é um direito fundamental, saúde. Portanto, eu acredito que a transparência é um elemento muito importante, é uma ferramenta muito importante, e nesse ponto o Estado de Minas Gerais ele é um precursor, talvez como referência para os outros estados, para a própria União, para trabalhar nesse tema da mesma forma. Agradeço.